e vou falar do problema básico, né? Que o modelo astronômico, o problema se inicia na afirmação que os raios solares seriam praticamente paralelos, ou considerados paralelos, ou ainda paralelos. Então, deixa eu mostrar uma aqui, uma régua, em que aqui ou aqui eu tenho esta mesma distância. Então, o que ocorre? Uma bolinha, né? Uma coisa esférica, no caso eu estou falando aqui de modelo cosmológico, eu estou falando de Terra, Sol e Lua. Então, para raios paralelos ou considerados paralelos, que 99 eu posso considerar 100, né? 100%, 99% eu posso considerar 100%, a grosso modo. Então, o que ocorre? A Terra aqui teria que fazer sombra na Lua de mesmo tamanho que a Terra. Não poderia haver convergência, né? Convergência ou agrupar, né? Provocar uma sombra aqui menor do que a Terra. Então, vou colocar uma lanterna aqui também no meu globinho, em que se o Sol fosse um canhão de laser e os raios fossem de fato paralelos, teria que ocorrer isto em qualquer distância aqui de Terra a Sol, ou a 1 milhão de quilômetros, ou a 50 milhões de quilômetros, ou a 150 milhões de quilômetros, teria que a Terra provocar uma sombra de mesmo tamanho da Terra, né? E, no entanto, o modelo afirma que há uma convergência de 0,53 graus. Mas, no entanto, se fizer o cálculo, vai ver que 0,53 seria radiano e não graus. Transformaram errado. Transformaram 0,0092 para 0,53 radiano, o que está errado. Então, aqui, esse globinho aqui também eu vou representar o Sol. Então, o que ocorre no modelo, né? No modelo, é um corpo imenso, a curvatura dele seria praticamente uma reta para um corpo imenso, conforme atribuem ao Sol. E o formato também vai... Deixa eu guardar isso aqui. O formato também vai determinar como seria a incidência de luz para um corpo. Um canhão de laser, né? Um canhão de laser seria paralelo. Mas um corpo esférico, como é o Sol, teria obrigatoriamente de convergir e divergir, né? Então, o que ocorre? Do Sol, se formos observar o Sol e os raios crepusculares, nós vemos que existem franjas claras e escuras. Isso é muito nítido nos raios crepusculares. Então, o que ocorre? Você percebe claramente que os raios vêm perpendicular à superfície do Sol. Então, se é esférico, obviamente que vai deste ponto,
vai formar ângulo com qualquer outro ponto, Então, um corpo esférico é impossível que ele emita raio apenas paralelo. Assim, o que ocorre? Quando o Sol está a 90 graus, no meio-dia solar, ele vai emitir raios paralelos. Por quê? Porque do ponto 90 graus, ou do ponto 0 grau, ou do ponto 360 graus, ou do ponto 270 graus, vai emitir raios paralelos. Por quê? Porque a tangente destes pontos é zero ou indefinido. Então, vai haver, sim, um paralelismo para estes pontos. Mas, como o Sol é, no todo, esférico, o que vai ocorrer? Ele vai emitir raios que convergem e divergem. Por que convergem e divergem? Porque formam ângulos. Então, converge e diverge no mesmo ângulo. Tem que ser no mesmo ângulo para um corpo esférico. Por quê? Porque o raio é o mesmo em qualquer posição do corpo esférico. O raio, a sua origem, vai ter a mesma distância. Então, vai ocorrer isto, vai convergir e divergir no mesmo grau. Eu desenvolvi uma fórmula, que é dada simplificadamente, por raio sobre π-raio, que para um corpo esférico, eu vou calcular a convergência e a divergência, para os raios luminosos, que seria de 0,3183. Então, o Sol, de fato, converge neste ângulo, converge e diverge neste ângulo. Assim, quando a ciência afirma que os raios do Sol seriam paralelos, ela está admitindo que o seu cálculo está errado, porque para ser paralelo, o Sol teria que estar arredondando a 700 milhões de quilômetros, 700 milhões de quilômetros da Terra, sendo 696 mil quilômetros de raio. Então, ou ela está errada de uma forma, ou ela está errada de outra. Assim, os raios paralelos, que o Carl Sagan afirmou ser paralelos, o Eratosthenes afirmou ser paralelos, e inúmeras outras, existem outras citações, da ciência afirmando que os raios do Sol seriam paralelos. Por quê? Para um Sol muito grande, ele, de fato, a milhões de quilômetros de distância, e a Terra muito pequena, da sua origem, emitiria raios próximos do paralelo. Mas, para isso, o que teria que ocorrer? Eclipses lunares seriam impossíveis, Ou seja, em 100 minutos, a totalidade. Teria que os eclipses lunares ocorrerem em 13 dias, para 180 graus, a Lua evoluindo 13 graus ao dia, então duraria 13 dias para a totalidade do eclipse lunar. Então, é só analisar o modelo, é só analisar as suas afirmações, só fazer os cálculos. Muito simples. Então,
meu artigo, ele está bem fundamentado, né? Explicando esta impossibilidade que os raios não podem ser concomitantemente paralelos e convergir e divergir. Não pode, isso é impossível matematicamente. Ou ele é paralelo, ou ele converge ou diverge. Então, esta foi a base, né, do início da minha contestação. Ok? Não sei se eu expliquei melhor ou não, mas é isto.